E aí galera, beleza? Bem vocês? Isso aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui a gente tá com uma versão vazada do nosso Skyline Emulator, onde a gente traz aqui os drivers de vídeo sem você precisar instalar aí com root ou pelo menos aí diretamente dentro do seu celular, porque essas versões aqui são instaladas diretamente dentro do nosso aplicativo e com isso a gente vai conseguir rodar aqui vários jogos com uma taxa de FPS melhor, uma compatibilidade com mais aí jogos, entre várias outras coisas que a gente vai poder conferir. Como eu disse, essa daqui é uma versão vazada, então eu vou estar deixando todos os links aqui diretamente na descrição para vocês estarem baixando. Não vem oficialmente do Skyline, né? No caso, eles fizeram, mas ainda não chegou aí pra gente estar testando totalmente, então essa versão aqui pode sofrer várias alterações ainda no futuro. Por enquanto, contam aqui com pelo menos 3 versões diferentes de drivers pra gente estar instalando, tanto aqui a versão 615 de drivers da Vulkan, vamos ter aqui também a versão 631 e aqui também a versão Turnip diretamente para a gente estar utilizando no nosso emulador. E como vocês podem ver, a gente também tem aqui um APKzinho de mais ou menos 3 MB para a gente poder estar instalando. Como que funciona isso, né, galera? Basicamente, você só instala aqui o nosso APK, junto aqui, né, onde tem todas as suas pastas de zip com os seus drivers. E aí, quando a gente terminar de fazer a instalação, é só a gente clicar aqui em abrir, selecionar aqui uma pasta onde estão os seus jogos, né? No meu caso, nenhum jogo tá aqui, mas é só a gente selecionar essa pasta. E aí, depois que o seu Skyline abrir com todas as pastas de jogos e tudo mais, é só você vir aqui dentro das suas configurações, vim aqui dentro do seu GPU Driver, como vocês podem ver, e aqui ele vai estar mostrando o seu System Driver. No caso do meu Moto Edge X30, ele já tem aqui os drivers atualizados para o 615, então acaba não tendo sentido a gente colocar essas configurações. Mas se você tiver aí algum outro celular que esteja mostrando um driver 530, ou como aqui no caso do nosso Pocophone F1, um driver 502, que é um driver bem antigo para rodar vários jogos, é só você clicar nesse botãozinho de mais na parte de baixo, vir aqui dentro das suas configurações, e aí galera, você procura a pasta onde estão os seus drivers. E como vocês podem ver, aqui a gente vai ter tanto o driver 615, que ele já vai importar diretamente por aqui, vamos ter também o driver 631, e é claro também o nosso driver Turnip que dá para você selecionar. Como vocês podem ver, vão ficar aqui todos os 3 drivers, e aí é só você ir selecionando cada um deles, caso você queira jogar algum jogo em específico. Só lembrando que isso não substitui o seu System Driver para outros jogos, ok? Então se você tiver qualquer outro jogo dentro do seu celular, só vai funcionar mesmo o driver que você estiver atualmente, como por exemplo no nosso Pocophone F1, se a gente selecionar mesmo o driver 615 ou 631, se você tiver qualquer outro jogo dentro do seu celular, esses jogos vão utilizar aí ainda o seu driver 502 no caso. Mas qualquer outro jogo que você quiser jogar dentro do seu Skyline, dá para você selecionar aqui o driver 615 ou o driver 631 para você ganhar aí mais performance, ou até mesmo o driver Turnip, que aí também tem um pouquinho mais de performance ou compatibilidade com outros jogos. E foi bem interessante testar isso aqui em um Poco X3 Pro, né, que já tem uma capacidade bem legal para rodar aqui o nosso Skyline, mas mesmo assim, né, galera, tem alguns jogos que não rodam, então foi por isso que a gente instalou aqui os nossos drivers Turnip também, né, como vocês podem ver aqui, e vários deles passaram a dar boot, como foi o caso aqui do nosso Alex Kidd and the Miracle World, que seria aqui um jogo que não estava dando boot nos drivers normais, mas aí quando a gente instalou esse driver Turnip, como vocês vão poder ver, a gente já consegue iniciar o nosso jogo. No caso, você vai ter que voltar aqui, né, depois do seu primeiro boot no novo jogo, você carrega aqui o novo jogo, e aí quando ele carregar esse novo jogo, ele já vai carregar até a partezinha aonde a gente está na nossa fase, né. Como vocês podem ver, aqui, né, a gente já tá dentro da fase do nosso Alex Kidd, ainda tem alguns glitches gráficos, né, mas ele nem tava conseguindo abrir quando ele estava nos drivers normais e principalmente com outros drivers, né, como 615 ou 631, mas como vocês podem ver, agora dá pra gente jogar o nosso Alex Kidd and the Miracle World diretamente dentro do nosso celular. Mas também vão ter aí outros casos que antes nem conseguiam rodar dentro dos nossos celulares, como aqui é o caso também do nosso Rayman Legends, que agora tá dando boot e tá conseguindo ser jogável dentro do nosso celular, e também vão ser os casos onde a nossa performance é bem aprimorada, como por exemplo, a gente utilizar aqui o nosso driver 615 ou então o nosso driver 631, que seria o mais recomendado aqui para adrenos abaixo da 640, então da 640 para baixo é bem recomendado você utilizar esse driver 631, e aí vão ter jogos como o nosso Cuphead e o nosso Hollow Knight que vão ter muito mais FPS dentro do nosso Poco X3 Pro. Só que obviamente esse ganho de performance seria mais notável aqui
aqui dentro do nosso Pocophone F1, que antes rodava aqui jogos como o nosso Cuphead ou então o nosso Hollow Knight diretamente na casa ali dos 11 FPS, né, no caso aqui do nosso Cuphead. E aí quando a gente veio aqui e instalou o nosso driver tanto na 631 ou então na 615, a gente pode ver um boost de FPS. E ainda mais nessa cutscene inicial, se vocês estivessem aqui utilizando o driver original do seu celular, né, o 502 ou alguma coisa um pouco mais baixa do que isso, o seu FPS só nessa telinha aqui estaria ali por volta dos seus 13 a 20 FPS, e aqui como vocês podem ver, já tá pegando ali cerca dos nossos 43 a 42 FPS para você estar jogando dentro do seu celular. É pior ainda, obviamente, quando você inicia o seu jogo. Como vocês podem ver, aqui ele tá pegando agora 37 FPS, mas quando eu realizei os testes aqui utilizando o driver original do nosso celular, ele não tava nem perto dessa taxa de FPS. Ainda mais, dentro do nosso mundo aberto do nosso Cuphead, né, como vocês vão poder ver, agora ele tá pegando 25, 23 FPS. Em outras versões, sem aqui o nosso driver selecionável, infelizmente a gente tava pegando apenas 3 FPS, mesmo no Pocophone F1. E aqui dentro da nossa gameplay, é óbvio que não vai ser igual a gente estivesse rodando com o celular um pouco mais potente, mas pelo menos já vai dar uma ajudinha nesses novos drivers, principalmente porque a gente vai rodar numa taxa um pouco maior de FPS, ali na casa dos seus 21, coisa que antes estava pegando 11, 10 FPS algumas vezes, e obviamente antes ficava injogável. Agora pelo menos a gente consegue ver o que a gente está fazendo dentro da nossa fase, e pelo menos dá pra gente aproveitar um pouquinho dessa temática de anos 20, que não tinha assim muitos FPS para renderizar certos quadros. Mas como vocês podem ver, Cuphead agora está jogável dentro do nosso Pocophone F1, que é um celular bem mais fraco do que o nosso Poco X3 Pro. E depois que a gente instala aqui os nossos drivers um pouco melhorados, a gente vai perceber uma estabilidade melhor de FPS, que antes pegava ali por volta dos seus 20 a 30 FPS, e agora tá pegando de 36 a 40 FPS, dependendo da parte que você está dentro do seu jogo. Mas a média aqui mesmo é 36 a 40. Infelizmente, esses drivers instaláveis aí diretamente pelo nosso próprio Skyline não estão funcionando ainda em Redmi Note 7 ou celulares mais fracos do que um Snapdragon 845, ok? Então se a gente vier aqui e trocar aqui os drivers, mesmo utilizando aqui um Redmi Note 7, como vocês podem ver, ou 615, né, se a gente for utilizar, infelizmente o nosso jogo não vai abrir como seria aqui nos nossos outros jogos, mas obviamente se a gente utilizar aqui o driver de sistema, obviamente que o nosso jogo abre, só que ele não roda porque o Redmi Note 7 ainda é muito fraco para estar executando esse tipo de jogo. Mas pelo menos, galera, se você tiver aí um celular um pouquinho mais parrudo, né, como o nosso Poco X3 Pro, o nosso Moto Edge X30 ou então aqui o nosso Pocophone F1, você vai tirar bastante proveito aqui desses novos drivers instaláveis diretamente pelo nosso Skyline. Espero que vocês tenham gostado dessa nova versão e podem rodar aí vários outros jogos dentro do seu celular. Se vocês gostaram, não esquece, é claro, de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esse vídeo favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou. Tchau, tchau.